Olá, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Petri, coordenador editorial do Infomoney, e vou mediar esse painel de hoje aqui, que é sobre depois da tempestade a bonança, o que está caro ou barato na bolsa agora. E aqui a ideia é a gente trazer tanto um debate do ponto de vista de análise técnica quanto da análise fundamentalista. Bom, aqui para começar, eu vou apresentar aqui os nossos convidados, começando pelo Alex Carvalho, que ele é analista da XP e hoje está à frente de uma das principais salas de trader do Brasil, com mais ou menos 1.200 a 1.300 pessoas simultaneamente o acompanhando. Ao seu lado ali está o Rafael Figueiredo, famoso Rafi, né? Que é nosso estrategista de renda variável aqui na XP. E por fim, ali na nossa ponta direita, temos o Guilherme Geres, que é analista da Nelógica, que é a principal plataforma de trading que existe hoje no Brasil, com mais ou menos 90% do mercado, e ali gira operações de quase 1 milhão a 2 mil operações por dia. Bom, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Maravilha. Obrigado. Bom, para começar aqui, vamos falar da Bolsa. A gente teve o primeiro semestre que foi o maior ganho desde 2016. No primeiro semestre desse ano, a Bolsa subiu 15,4% e tal crescimento não se via desde 2016, quando a Bolsa subiu 18,8%. Mas, assim, como a gente está vendo aí, o bom humor, né, que teve no primeiro semestre virou completamente, né? Houve uma azedada muito grande no mercado, né? Inclusive, nesse momento a Bolsa tá bem ruim, né? Tudo por culpa aí das tarifas do Trump, né? Ou seja, o que a gente viu no primeiro semestre está completamente oposto nesse momento, né? E aqui, o que eu quero trazer para a gente começar a conversa é pensando no nosso público como assessores, né? O que vocês indicam, né, nesse momento? É uma hora de realocar, né, o portfólio de renda variável, reduzir risco ou, de repente, aproveitar a correção da bolsa? Para começar aqui o nosso papo, eu vou pedir a palavra para o Rafi, para ele começar e falar um pouquinho sobre esse tópico. Bom, maravilha, Petri. Obrigado. Boa tarde a todos amigos aqui no palco, a todos que estão aí ouvindo aqui a gente. Um prazer estar aqui. Mais uma Super Expert. Muito bacana. Olha, acho que eu começaria respondendo, primeiramente, a grande surpresa do primeiro semestre, para a gente entender da onde a gente está vindo e para onde vamos, tá? Eu não vou fugir da resposta, fique tranquilo, né? Mas eu acho que o primeiro ponto, que a grande surpresa do primeiro semestre foi o comportamento do dólar, né? O dólar foi o ativo e que, lembrar, né, no começo do ano, ali, final do ano passado, novembro, dezembro, a gente teve uma queda fortíssima nas bolsas, um problema fiscal brasileiro, né, nefasto, mercado com drawdown muito forte, uma queda muito brusca, e o dólar batendo a casa dos 6,10, 6,20, explodindo. E aí as premissas eram que, dadas as condições atuais, a gente vai para 7, vai para 7,5. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. E do lado internacional, o Trump Trade, né? O Trump eleito, nossa, o cara vai bombar a economia americana, vai acelerar os processos, né? Enfim, vai desburocratizar, né? Desregulamentar, reduzir impostos. Pô, o excepcionalismo americano vai continuar, vamos embora, dólar na cabeça, como assim tem sido o DXY, o índice do dólar, que sobe aí nos últimos 18 anos. Aliás, essa é a primeira, o pior primeiro semestre do dólar desde 1973, tá? Então, para você ver como essas questões são estruturais. Então, a surpresa positiva foi do dólar, porque o que aconteceu é que o mundo se viu questionando, né, a sua superexposição lá fora, nos Estados Unidos, né? E ao ponto de rotacionar, ou seja, tirar parte da sua superexposição que você tinha nos Estados Unidos para outros lugares no mundo. Então o dólar, ao invés de subir, ele caiu. E aí fez com que a Bolsa Brasileira recebesse, em grande parte, esse fluxo de capital estrangeiro. Chegou o pico aí de 27,5 bilhões de fluxo de capital estrangeiro de entrada livre. E neste contexto, com o dólar mais fraco, ele ajudou no contexto de inflação, que é um problema nosso, que está fora da meta,
a reancoragem está começando a acontecer mais para 2026, mas pelo fato de ter acelerado essa queda, ajudou no contexto e fez com que as premissas de taxa de juros para o Brasil se tornassem melhores do que foi no início do ano. E aí, se eu tenho uma perspectiva de queda de juro, você repara que eu estou narrando aqui cenas, né? Fotografias para formar o filme, né? O início do ano ruim, e aí você tem uma perspectiva de um dólar que era mais forte e se tornou fraco. Todo mundo errou a projeção de dólar no início do ano. E aí isso melhora nas condições de inflação. Se melhora nas condições de inflação, a Bolsa acabou reagindo de maneira positiva porque as taxas de juros passaram a cair, a nominal, né? E aí a Bolsa teve essa melhor performance, esse resultado bacana. Então isso eu atribuo esse resultado. Então o que eu vejo pela frente, agora para sua resposta, para dizer da onde a gente veio para onde a gente vai, é que as tarifas elas são estruturais, não são conjunturais. Elas são um problema que está sendo criado pelos Estados Unidos e o problema vai continuar lá. Isso vai gerar em algum momento desaceleração, em algum momento temos inflação projetada e vai ser difícil cortar as taxas de juros. Mesmo que seja na marra, isso pode criar problema. A prova disso é que a Treasury de 10 anos, ao invés de cair, ela continua subindo, está lá nos seus 4,30, 4,40. Então, eu acho que esse movimento de rotação que aconteceu no primeiro semestre vai continuar para o segundo. O que me traz a resposta de que esse rotation ele se mantém, talvez não na mesma intensidade que vimos no primeiro semestre, mas ele se mantém com o dólar um pouco mais fraco, que ajuda na inflação, ajuda no juro local nominal que continua caindo e melhora a perspectiva de bolsa. Então eu estou levemente animado. Agora, tem que entender com a maior economia do mundo como isso vai suceder, porque os impactos macro ainda não aconteceram e o impacto micro, olhando já de fundamentos das companhias, estão maravilhosos. Os resultados entregues até agora, 85% das companhias do S&P 500 estão superando o seu lucro e sua receita, o que significa que o lado micro das companhias está indo muito bem. Então, uma hora vamos ter um choque e aí eu quero estar de frente para a tela para saber como é que isso vai se comportar, que eu não sei a resposta aí nesse caso. Muito bom. E é importante, agora vou trazer o Alex, lembrar que a Bolsa recém fez 141 mil pontos. Ou seja, né, a gente atingiu ali também um topo, né? Então, assim, a Bolsa ela tá com uma resistência, né, histórica, né, que naturalmente se espera uma correção, né? E a gente pode até avaliar a questão da própria linha de tendência da Bolsa, né, que ainda não se reverteu, né, para uma tendência de baixa, né? Mas eu faço a mesma pergunta para você, Alex. O que a gente espera aí? Vale a pena reduzir o risco, aproveitar? Como é que você está enxergando? Boa tarde, Rodrigo, Rafi, Guilherme, pessoal que está nos acompanhando. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Mas para a primeira expert já estar aqui falando com essas feras. Bom, é um momento, acho que ímpar para o nosso mercado. Né? A inovação de máxima histórica que a gente tem recente chamou muita atenção. O Brasil, como país emergente, ganhou bastante fôlego e, como o Rafi colocou muito bem, essa desvalorização do dólar, isso atraiu ainda mais, né, com a volta do nosso fluxo externo para a Bolsa. Mas sempre quando acontece um cenário desse de alta muito expressiva que a gente teve, a gente espera correção. E até onde fica essa correção, né? Isso que a gente não sabe. Para a gente entender qual que é o melhor momento, se é um momento de ser mais agressivo ao mercado, de encarar isso como oportunidade, ou reduzir risco, eu acho que a gente está olhando um perfil muito mais estratégico de próprio cliente investidor. Porque é o que a gente estava falando ali um pouquinho nos bastidores, né? Eu acho que não dá para a gente classificar como sendo um momento ímpar para isso. Sempre vai ser um momento de oportunidade ou sempre é um momento de risco, ou diminuir risco. Sempre vai ter todos os cenários. Para uma pessoa pode ser um momento de oportunidade agora, porque a bolsa está fazendo correção, então volta a ficar mais barata ainda do que estava. E uma outra pessoa vai ver o copo talvez mais vazio, né, e achar que esse momento é de crise com o tarifaço e ver isso como uma tempestade e vai ficar assustado e tirar a capital da bolsa. O que a gente precisa entender é qual que é o meu perfil estratégico agora, o que eu estou visualizando. Talvez para o curto prazo seja o momento de reduzir risco ou até pensar na posição mais short. Mas se eu estou pensando em oportunidade de bolsa, esse talvez seja o momento. O nosso tema ali é tempestade e bonança, né? Se a gente esperar toda a tempestade passar, quando a bonança chegar, talvez já seja um pouco tarde demais. É aquilo que o Rafi falou, quando chegar a oportunidade, ele quer estar de frente para a tela.
E eu acho que é isso. A gente precisa entender que os riscos vão estar presentes e nesse momento a gente tem mais oportunidade ou risco. Eu acho que é isso que a gente tem que se questionar. E quem eu estou acompanhando, quem eu estou, meu cliente, meu investidor, que eu estou acompanhando todos os dias, qual que é o perfil dele? Ele tem um perfil de ser um pouco mais agressivo agora? Se sim, talvez seja uma oportunidade de bolsa. Se é um cara, uma pessoa mais conservadora, ou talvez fazer uma realocação para ele e investindo em mais setores que tendem a trazer um pouco mais de estabilidade, nem tanta volatilidade, talvez ele vai ficar mais satisfeito agora com isso, com essa realocação. O que eu vejo acho que não dá para a gente separar em caixinhas e falar, pô, é só oportunidade, ou é só reduzir risco, é só... A diversificação, claro que vai salvar nesse momento, nem em todos os momentos, na verdade. Mas a gente entender qual que é o meu perfil estratégico. Faz mais sentido. Eu sou uma pessoa que aceita essa agressividade, buscando uma volatilidade. Esse momento, com alguns papéis corrigindo 20%, 30% no cenário muito curto, tem pessoas que vão achar isso a melhor coisa do mundo, né? Com uma boa oportunidade. Tem gente que vai achar um caos, porque não aguenta isso, essa toda volatilidade. Então é um time de se conhecer ali. O que eu estou buscando, na verdade? Acho que nunca dá pra gente cravar, cara, eu tô no melhor momento, eu tô no pior momento. Sempre vai ser isso. A gente tem um exemplo clássico disso, por exemplo, na pandemia. Né? Acho que tá recente ainda, né? A gente tá falando de 5 anos. A pandemia, para muita gente, de fato, foi o fim do mundo em cenário financeiro. Para muita gente, foi uma oportunidade. E para muita gente, eu falo grande a maioria, porque se a gente for olhar pouco tempo depois, a Bolsa renovou a máxima histórica logo depois da pandemia. Então, essas crises têm acontecido com mais frequência e o mercado tem reagido de maneira mais rápida também para superar esses desafios. Eu acho que é essa a resposta que a gente tem que se perguntar agora, né? Esse questionamento aí sobre mais oportunidades do que risco, acho que isso tem que ficar na cabeça. Boa, perfeito. Agora passando pro Guilherme, né? E a gente vê até, né, a gente falando muito aqui da questão da oportunidade e do risco, né? Correção. E é isso, quando a bolsa tá ali no recorde, ela vira a manchete dos sites e, nossa, agora eu vou entrar. E quando a bolsa tá lá embaixo, ninguém entra, né? E aí você olha ali, pô, de tal período a tal, a bolsa subiu 20. E aí você vai entrar logo na última onda de crescimento, né? Então é importante sempre a gente conseguir avaliar isso, né, Guilherme? Para saber se agora é o momento ou não, né? De assumir mais risco ou não. Exatamente, a gente falou no começo, né, que a bolsa está performando acima de 10% no ano, mas em dólar já está batendo, se eu não me engano, quase 30%. Seria muito legal se isso fosse mérito exclusivamente do Brasil, mas praticamente todas as moedas do mundo estão se apreciando perante o dólar, né? A gente tem a coroa sueca, a gente tem o franco suíço, moeda lá da Dinamarca que eu não me recordo o nome, estão performando muito bem em relação ao dólar. O próprio Dow Index, como o Rafi bem falou, está em queda no ano, pior começo, né? O pior primeiro semestre do Dow Index praticamente na história. E peso colombiano, peso mexicano, o próprio real brasileiro está se apreciando perante o dólar. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, né? Uma queda vista que ocorreu no passado, ela é vista como uma oportunidade. Uma queda futura, ela é vista como risco. Quando a queda ocorre, a gente pensa, pô, aquela ação estava R$20, hoje ela está 80. Se eu tivesse me alocado ali, eu teria ganhado muito dinheiro. Só que o que acontece? Quando a gente começa a iniciar o movimento de queda, a gente, eu vou tirar o meu capital de bolsa porque é arriscado. Mas é justamente ali que está a oportunidade. É contra-intuitivo? Bom, eu trago um bom trader ou investidor que fez muito dinheiro com isso na história, que é o Buffett. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos clarinetes, né? Ou seja, compra quando está tudo embaixo e vende quando está tudo em alta. Mas, para eu contribuir com esse tópico também, eu vou trazer 4 dados e vocês que são assessores vão me dizer se essa empresa é boa ou não. Pensem numa empresa que tem um dividend yield acima de 7%. Isso é bom ou não é bom? Isso é bom, né? Todo mundo levanta a mão, não acha bom? Tá. Essa mesma empresa, ela possui um PL abaixo de 8. Pô, múltiplo PL. Em quantos anos tu teria teu retorno de volta? É bom, né? Pô, o PL médio da bolsa é 12. Sensacional. O ROI dessa empresa está em 16%. Pô, Return on Equity, sensacional. O PVP, preço sobre valor patrimonial, está em 1,2. Tu está negociando essa empresa quase ao seu valor patrimonial na bolsa. Isso é sensacional. O PVP do S&P 500 está em 4,5, por exemplo. Aí agora eu pergunto para vocês, essa empresa é boa? Isso é um banco? Boa, né? Oi? Banco essa empresa? Oi? É um banco essa empresa? Não, essa empresa é o Ibov. Ah, é o Ibov. Essa é a empresa Ibov, então pensem. Aqui está o primeiro insight para vocês.
tratarem com os clientes de vocês. Eu tenho algo extremamente descontado que pode me entregar valor com a valorização das ações, e eu também tenho fundamento, eu também tenho qualidade, eu tenho PVP de 1,2, eu tenho dividend yield na média de 6%, eu tenho ROI acima de 15%. Então fica a dica que nós estamos falando para profissionais, assessores de mercado. Pô, vai trocar uma ideia com o cliente, tomar a bolsa hoje é ganhar em duas pontas, é ganhar no P, no preço, e é ganhar no lucro por ação. E aí, para passar a bola de novo para a turma, a gente está batendo recorde em saques de FIAs, de fundos de investimentos em ações. Ou seja, o institucional brasileiro, o seu João, que tem a cota lá de um FIA da XP, está tirando dinheiro por medo do risco. Só que é justamente agora que a gente tem que entrar. Não é à toa que a gente está com saldo líquido do investidor estrangeiro na bolsa. Então, o próprio Braga da Encore, eu estava conversando com ele mais cedo, ele tem uma frase muito legal que é: vai faltar ação na bolsa. A gente tem excelentes negócios. Eu, por exemplo, estou com o meu Corre 4 da Olímpicos, da Vulcabras, uma excelente empresa da bolsa. Só um exemplo, eu sou um pouco bairrista, tá, turma? A gente é da Nelógica lá de Porto Alegre, então Frasle, Kepler Weber, Vulcabras. Tem várias empresas, que predominantemente no small caps, que são excelentes negócios. Na minha opinião, é um dos melhores momentos da história para estar tomando bolsa. Boa, perfeito. E acho que você tocou em vários pontos, né, do que a gente precisa analisar, né, nas ações, na bolsa como um todo. E eu vou puxar aqui para o Rafi na próxima pergunta, ainda voltando um pouco na questão do tarifaço, né, porque é isso, assim, o pessoal está um pouco assustado, né, teve toda essa saída agora nas últimas semanas, e eu queria ver um pouquinho sobre valuation da bolsa, né, como é que você está vendo esse momento, né, se ainda está valendo a pena a bolsa, no sentido, ela está ainda com fundamentos, né, que sejam atrativos para poder investir. Aí nesse caso você está falando local, né? Ou internacional? Isso, local. Tá. Eu acho que a gente já teve aqui uma maravilhosa introdução, né? Do quanto existe um desconto dos preços brasileiros quando a gente compara com o mercado emergente e quando a gente compara com o mundo, no contexto como um todo, né? Assim, o preço sobre o lucro do S&P 500, por exemplo, está rodando aí na casa dos seus 23, 22 vezes, né? Enquanto o Ibovespa está lá nos seus 8, né? Então, e sendo que a média histórica é de 12, né? Então tem um desconto muito grande. Mas não é apenas isso, né? Se a gente for, não dá para a gente fechar os olhos e falar, cara, está descontado, vamos lá, compra. Afinal de contas, nos últimos 19 anos, né? 18 anos, para ser preciso, se você olhasse somente esse indicador como ponto, você está perdendo um custo de oportunidade gigantesco, está perdendo contra a inflação e provavelmente contra o CDI. Eu não tenho essa conta de cabeça, mas provavelmente contra o CDI. Porque a gente teve alguns altos e baixos, e aí me permita aqui debater um ponto importante, que existe sim oportunidade de preço, mas não houve crescimento de lucro nos últimos 20 anos no Brasil. Isso, assim, é crítico, porque esse é um problema estrutural brasileiro. Assim, a gente não cria riqueza, a gente cria oportunidades táticas. Brasil é um play tático sob a ótica do investidor estrangeiro, né? Ele vem aqui, brinca, aperta o botão e sai, né? E geralmente ele está operando o diferencial de juros, né? Querendo se beneficiar do CDI, se financiando com outra moeda e comprando o real nesse sentido do juro. Mas o longo prazo, que a gente sempre fala, ele precisa estar muito alinhado também com o crescimento de lucro. A gente precisa de earnings. Isso a gente não teve, né? E aí, então, esse é um debate da nossa discussão, porque o preço ele existe e a gente, por diversas vezes, o preço acelera, como foi o caso do primeiro semestre, em vários outros momentos, então a gente tem oportunidade, mas o lucro ele não andou nessa proporção, e por isso que a gente está com esse múltiplo aí baixo, ad eterno, e por isso a famosa piada de que bolsa está barata e está barata, né? Que só fica barato e não sai disso. Então, para concluir aqui o pensamento, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de preço, porque há um desconto considerável. E aí, para essa oportunidade de preço, a gente tem falado muito que a Bolsa, que há uma mudança de regime acontecendo e vamos combinar aqui que a gente, quando opera renda variável, a gente tem que saber que regime a gente está vivendo. Porque
lutar contra a taxa de juros alta e inflação alta, meu amigo, é você querer segurar um tsunami com uma caneca. Você não vai conseguir. É muito difícil. E no Brasil é tudo no extremo. Ou a taxa de juros está lá na lua, ou está lá no chão. A gente não consegue ter continuidade e previsibilidade de um ambiente estável em ambiente de taxa de juros. Então tem que olhar o regime. E a boa notícia que vai na linha desse otimismo é que o regime mudou. O regime agora é um regime que as taxas de juros praticadas no mercado é para baixo e a inflação, que embora esteja alta, ela não é o centro das atenções. Isso, de acordo com o nosso time quantitativo, liderado por Júlia Aquino lá na XP, a taxa média de retorno anualizada para o mercado de renda variável com esse regime sai de negativo em 17,5% e vai para positivo em 9,6%. E a boa notícia é que a gente ainda não está no melhor cenário, que é o cenário de juro para baixo e inflação para baixo. Então, todos aqui profissionais de investimentos têm que entender que trabalhar nessa transição de regime é você antecipar um grosso de um movimento que o seu cliente vai se empolgar lá na frente. Só que quando ele se empolgar, provavelmente você deixou de 30% a 40% de dinheiro na mesa. Então, por isso você tem que começar a trabalhar agora, que é muito o que você falou, Alex, dessa antecipação, né? Que as coisas só quando as coisas estão bem, né? A gente se sente confortável, o cliente vai te ligar, e aí é a hora que fica fácil vender renda variável. Mas, na verdade, ficou fácil, mas você já deixou um bocado de dinheiro na mesa. Você pode até continuar ganhando, mas o alfa verdadeiro para você acelerar o teu índice Sharpe e entregar um ótimo serviço de consultoria, assessoria, de mesa, etc., ele vem quando você antecipa esses ciclos. E aí eu acho que a gente está nisso. Já o crescimento de lucro, a gente precisa de algumas mudanças estruturais na nossa economia, passa pela parte fiscal, passa pela parte de reformas, passa por outros movimentos que atraem fluxos de longo prazo e não apenas esse especulativo que a gente está aqui. Lembrar que o Brasil é junk nas agências reguladoras de risco. Então, assim, para a gente definitivamente ter o crescimento de lucro considerável, o Brasil é o país do earnings, dos yields, né? Dividendos, 7,2%, 7,5%, está ótimo. Mas crescimento mesmo na veia, como a gente está vendo uma Nvidia da vida, como a gente vê uma Microsoft da vida, a gente precisa de algumas mudanças estruturais. E nesse quesito, eu diria que eu estou ali moderado. Eu não estou tão otimista, mas também não estou pessimista. Afinal de contas, tem um pleito aí pela frente, e é ali que a gente começa as discussões, que vai um pouco além da nossa capacidade analítica, por tudo que a gente já viveu até agora. E até passando aqui a bola pro Alex, né? Acho que o Rafi tocou num ponto importante, que é a antecipação, né? Então, assim, a bolsa, naturalmente, ali, ela tem aquela correlação muito forte com os juros, né? Então, assim, entende-se que estamos no topo do ciclo de juros, né? Então, assim, vai chegar um momento que esse juro vai começar a cair, né? E agora, por exemplo, tem essa correção forte aí, seja porque veio de um topo histórico, ou seja porque está no momento aí dessa questão toda de tarifaço, né? Então, passo para o Alex aqui para perguntar exatamente como é que enxerga esse momento, né, do valuation da Bolsa brasileira. Boa, excelente. Eu acho que é aquilo um pouco que eu falei na pergunta anterior, é a gente botar na balança sobre tempestade e bonança, porque de fato, a Rafi também falou muito bem isso. Se a gente esperar e chegar ao melhor momento, se a gente esperar que juros esteja a 2%, como foi no passado, grandes oportunidades já vão ser deixadas na mesa. Tá? Então a gente tem que levar em consideração se a gente tem mais oportunidades do que risco, porque mesmo no cenário hipotético de 2% de juros, tá? Que seja 3, 5, o risco vai continuar. O que a gente tenta trazer alguma previsibilidade ou probabilidade de quais são os riscos e quais são as oportunidades que a gente tem na Bolsa. Setores que deram certo até o momento, mesmo com juros a 15%, a expectativa é que continue dando certo. Empresas que deram lucro e que tendem mais estabilidade, a expectativa é que continuem assim. E empresas que estão em recuperação judicial, não pagam dividendos, estão em mínima histórica, talvez não seja os juros que vai salvar. Então, se a gente está querendo encontrar uma super oportunidade no mercado, talvez a gente até encontre. Você dá 100 tiros e acerta um. Essa é a probabilidade. Mas acho que a gente tem que ir para um caminho mais sensato disso. Se a nossa bolsa agora ela acabou de romper a máxima histórica e pouco tempo depois renovou de novo a máxima histórica, e agora nessa correção, falando de juros que ainda está elevado, e a gente sabe dessa correlação direta, né, que tem ali inversamente proporcional,
Se a probabilidade de juros é fazer uma manutenção na próxima reunião ou até cair 0,5%, né, algumas pessoas já apostam nisso, a gente está falando no horizonte que começa já a ficar não tão mais como luz no fim do túnel, tá? Um horizonte um pouco mais próximo ali de oportunidade. Vale agora começar a arriscar a bolsa? Em matéria de expansão de bolsa, de preço, ao meu ver, sim, a gente começa a ter um pouco mais de oportunidade do que riscos. Se a gente está num caos totalmente, aí sim a gente vai pensar um pouco mais de risco do que as oportunidades. Mas, se a gente pensar de uma maneira muito linear ali, o Brasil superou a máxima histórica agora, o dólar teve uma das maiores desvalorizações aí no cenário recente, e no cenário de longo também prazo, né? O real se valorizou bastante, se eu não me engano, no mês de abril, o real foi a moeda que mais valorizou frente ao dólar. E a bolsa já está superando a máxima histórica. Então, quando vai ser o melhor momento? Quando a bolsa bater 150 mil pontos? 160? 200 mil pontos? Então, aí esse é o ponto. A gente tem oportunidades e a gente tem que começar a pensar nisso mais, tá? Como crescimento de bolsa, como oportunidade e saber mitigar o risco. Não existe eliminar o risco. A gente precisa mitigar o risco. A gente vai trabalhar com diversificação, com talvez uma alavancagem um pouco reduzida, mas oportunidade tem na mesa. Boa, legal. Agora passando para o Guilherme, né? Pô, a gente tocou alguns pontos importantes, né? Então, tem o movimento dos juros, tem o movimento do câmbio, né? O câmbio, então, teve uma grande desvalorização, os juros tá indo num pico de alta, né? Dos 15%. E aí, então, dentro desse cenário, né? Como é que você vê o valuation específico da Bolsa? Não, perfeito. Esse tópico é muito bom. E, inclusive, para vocês assessores, tá? É importante que vocês diferenciem a teoria do risco, tá? O conceito do risco. Na bibliografia o risco é tratado de duas formas, tá? Tem o risco do fundamentalista, que é perda constante de dinheiro ao decorrer do tempo, que é basicamente comprar uma empresa ruim. E tem o risco que a gente está falando aqui, que é o que provavelmente o cliente de vocês incorre quando vai tentar dormir de noite e ver que a carteira dele está oscilando 10% negativo, que é o risco de mercado, o risco de volatilidade. Provavelmente vocês estudaram esse conteúdo na prova da Ancora ou da CEA, por exemplo. Então, sempre que vocês forem abordar um cliente, pensem, cliente, nós temos duas óticas de risco. Nós temos a perda constante e nós temos a volatilidade. Como é que a gente vai trabalhar com essa empresa dentro da carteira? Outro ponto, tá? A gente tem reunião do Copom na semana que vem, o mercado está precificando em 95% que não vão haver cortes, então a gente já vai se encaminhando para quase o final do ano, pensando que nós temos reuniões a cada 45 dias. Pelos meus cálculos, a gente vai ter ainda mais 3 reuniões, tirando a da semana que vem. E mesmo que a gente tenha cortes agressivos de 0,25, 0,50, a gente ainda vai se manter com juros estruturalmente altos, tá? Mas o que eu queria entrar nessa questão dos setores? Vocês sabem o que atualmente o setor de energia e o setor financeiro têm em comum na Bolsa? Alguém saberia? Não? Esses são os únicos dois setores que não estão descontados em relação ao múltiplo PL. Então, se nós pegarmos a Bolsa como um todo e traçarmos regras setoriais, tá? Réguas setoriais, o setor financeiro e o setor elétrico não estão descontados. E por quê? Inflação elevada. Alguém que deixou de usar energia, por exemplo, nos últimos meses? Não, é um bem inelástico, a gente não deixa de usar energia. Alguém aqui utiliza mais luz depois que foi promovido? Também não. Energia é um bem inelástico. Empresas de setores inelásticos em relação a juro e inflação, que são as empresas defensivas com beta defensivo abaixo de 1, tendem a performar bem em cenário de inflação elevada, juros elevados. O setor financeiro, obviamente, né, vai performar bem em decorrência de algumas verticais das carteiras de crédito. Então, se eu tivesse que falar para a turma, pô, vocês têm que atender um cliente e onde é que está a oportunidade? O cliente vai perguntar para vocês. Vamos fazer o seguinte exercício. Se vocês ganharem 20% a mais amanhã, quem que compraria um novo iPhone? Quem que compraria um novo notebook? Quem que compraria um novo aparelho? Vamos ser sinceros, pessoal. Se vocês agora estão ganhando 10 mil reais a mais por mês. Bom, isso se chama elasticidade. Então pensem o seguinte, a cada 10% de aumento do salário, aumentou a demanda em 15% de iPhones, por exemplo. Eu tenho uma elasticidade de 1,5. iPhones, como bens domésticos, têm uma elasticidade positiva. Renda. Eu aumento a renda em 1 ponto, a demanda por iPhones aumenta em 1,5. Quem aqui que vai financiar um imóvel se os juros cair de 15 para 3? Eu vou, tá? Eu tô pensando em comprar um apartamento lá em Porto Alegre, só que não vou pagar esses juros abusivos que a gente tem agora. Então, eu, assim como provavelmente muitos de vocês, são suscetíveis a investir no setor imobiliário, a comprar um imóvel, por conta da variável juros. Tem algumas empresas, principalmente as empresas do setor de varejo, vestuário e linha branca, que são as empresas de eletrodomésticos, que elas são extremamente elásticas em relação à inflação e os juros, como o Rafi bem falou.
tu tem o início do corte de juros, tu tem uma inflação caindo, empresas do setor de varejo, vestuário, eletrodomésticos e também construção civil, aí eu quero ver a opinião de vocês, também tendem a se beneficiar nesse momento. O setor elétrico e o setor financeiro está esticado, não vejo muitas oportunidades. Boa, você deu aí o grande gancho para a gente agora falar sobre o que está barato ou não, em termos setoriais, em termos de papéis na Bolsa. E eu vou passar aqui a bola pro Alex, né? Então, como é que você enxerga aí as oportunidades em termos de setores, de ações? O que de repente está caro, o que está barato? Como é que está a sua visão em relação a isso? Boa, eu vou falar que o Guilherme quase pegou minha cola ali, que eu estava pensando exatamente isso aqui. Quando a gente fala de alguns setores, eu já falei, alguns setores que deram certo até agora tendem a performar bem, é justamente nessa visão. Quando a gente tem ali algumas empresas negociando abaixo do seu patrimônio histórico, né, patrimônio líquido histórico, me chamou muita atenção Small, por exemplo. Empresas do varejo que têm um potencial muito mais agressivo de volatilidade, principalmente com redução de juros, e a gente está falando varejo e-commerce, varejo vestuário também, o potencial de crescimento dessas empresas são muito maiores do que de outras empresas, por exemplo, saneamento básico ou setor elétrico. Mas também o risco aumenta com essas empresas. São empresas que estão começando a virar ainda um resultado negativo para positivo. Então, por exemplo, o Magazine Luiza veio num cenário de crise de curto prazo, que a gente sabe, curto, médio prazo, e que alguns balanços passados começou a reverter, né, até gerar lucro. Então, a expectativa de juros estar mais baixo tende a favorecer esses papéis. Então, a expansão que a gente acaba encontrando para saneamento básico, elétrico e setor financeiro é menor, não deixa de ser oportunidade, mas é menor para esse segmento. Eu ainda acredito que a gente tem ali o setor especificamente de commodities, vem chamando muita atenção. Então, a retomada de minério de ferro, que a gente começa a ver agora no cenário de curto prazo, tem todo um efeito que a gente tem que fazer um pouco o raciocínio, né? Forçar um pouquinho a memória ali, que a China ela foi o último país a sair do lockdown. Isso acabou atrapalhando bastante. Teve alguns incentivos em relação ao setor imobiliário, de modo geral, e tá ligado ao minério diretamente, e a Vale aqui, por exemplo. Mas a gente vê o minério começando a formar um pouquinho de força mais, e a gente percebe se algumas empresas ali, mesmo com essa correção de bolsa agora, empresas que já estavam descontadas, como a Vale, por exemplo, se mantendo em níveis ali, 55, 60 reais, falando do valor da ação, segurando nessa região de preço. Então a gente vê como um potencial as commodities, não só minério, mas petróleo também, como um ponto de oportunidade, além desse índice small que me chama muita atenção. Mas é meio que fazer o feijão com arroz também. A gente não pode ficar olhando para papéis estáveis. E, de novo, eu acho que a gente tem que olhar muito nosso cliente. O que o nosso cliente está esperando? É um cliente que ele busca volatilidade no mercado, ele está buscando agressividade, porque ele vai ficar feliz quando você passa para ele uma azul que seja, que está lá embaixo agora, ela sobe 10% num dia, que é um papel barato, né? Um papel, fala nominalmente. Mas talvez outro cliente não vai ficar tão feliz, porque é uma ação de muito mais risco. E vai preferir uma Embraer, que já está lá no topo e continua subindo, né, imparável, uma Nvidia, que renovou a máxima histórica, que vale 4 trilhões de dólares. Então, eu acho que vai muito mais da questão do suitability, a gente conhecer o perfil e conhecer quem que a gente está querendo atender. Eu posso passar uma ação que tem um valuation mais baixo agora, está sendo negociada abaixo do seu patrimônio, que tem essa elasticidade, como o Guilherme falou, muito mais agressiva, um potencial muito maior de ganho, mas essa pessoa não vai conseguir dormir à noite. Então, eu não vou atender ele completamente. Eu preciso conhecer bem qual que é meu cliente ali. E mesmo que eu passe um papel para ele, um ativo, um setor que seja, que não vai atender todas as expectativas, ele vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo sabendo do histórico desse setor, desse segmento, com potencial de retorno no médio e longo prazo. Boa, perfeito. E passando aqui para o Rafi, e até o Alex tocou no ponto importante, né? Por exemplo, minério, Vale, né? Agora o minério de ferro está na máxima em 3 meses. E a gente observou também que desse crescimento da Bolsa, do primeiro semestre, ele não foi puxado necessariamente por Vale e Petrobras, né, que são as grandes small caps, né? Então, eu passo aqui a pergunta pro Rafi, do que ele enxerga de oportunidade, até trazendo um pouco o que a XP, né, vem ali recomendando, né, nos seus relatórios, a questão das oportunidades aí em renda variável. Bom, eu sabia que a pergunta ia vir aqui, então eu já puxei minha colinha. Porque hoje saiu o nosso relatório de prévia para a temporada de resultados, essa safra de resultados, né, que vai
sai agora do segundo trimestre de 2025, né? E aí os números são bons, né? Então eu ainda não tive tempo de decorá-los ainda, então por isso que eu estou com a colinha. Mas a temporada, a perspectiva é positivo, desempenho misto entre setores, com expectativas de que setores ligados a commodities apresentem um desempenho relativamente inferior a setores cíclicos domésticos que até então têm liderado, né? A gente tem uma expectativa de um crescimento de 8,2% na receita líquida em relação ao 2T de 2024, além de uma leve queda de 0,2% no EBITDA. Excluindo o commodities, esperando um crescimento mais forte tanto em receita líquida, que é 11,2% versus 3,7%, quanto no EBITDA de 3,3% versus, né, do que foi do trimestre passado, de 24, de 4,5%. Aí aqui, o ponto é o seguinte, o lado micro das companhias brasileiras, isso eu posso também trazer da fotografia, que foi do primeiro trimestre, é um lado bom, tá? Excluindo as gigantes, Petro, Vale e até mesmo Itaú, né, a gente tem tido resultados corporativos que representam, em grande parte, um pouco dessa valorização que a gente está ali, né? Assim, eu concordo totalmente com o Guilherme. O fluxo foi muito por cima dos fundamentos nesse primeiro semestre, por isso a Bolsa andou. Mas o lado micro está legal. E o mais legal de todos, isso é super importante, isso é produto de venda para você vender para o teu cliente. As empresas estão desalavancadas. Isso é maravilhoso, porque no ambiente de juro alto, o cara que está super alavancado, o cara está se asfixiando e ele não tem como manobrar a sua empresa. O grande grosso das companhias, e quando a gente vai olhar no geral as small caps, principalmente, elas estão desalavancadas. O nosso estudo que a gente fez no início do ano, em média, né, a gente tinha uma alavancagem ali, a alavancagem a gente vê por dívida líquida sobre EBITDA, tá? O quanto de geração de caixa a companhia tem que fazer para poder pagar apenas a sua dívida, né? Então, quando você está com um número ali acima de 2,5, 3, você já está, né, preocupante, né? Se vocês terem uma ideia, na época da crise da Lava Jato, a Petrobras estava com 7,5, assim, para vocês entenderem como é que ela estava, entre aspas, quebrada. Hoje a gente tem uma alavancagem média das companhias girando na casa de 0,7, 0,8 vezes, no nosso contexto de universo de cobertura da XP. O que significa, e o juro que até então subia, né? Que agora ele parou de subir e está apontando para baixo. Então, o que significa que a gente tem um ganho de valor, ou melhor dizendo, deixa eu melhorar a minha frase, a gente destrava valor das companhias só por conta da queda de juro, porque, primeiro, que elas não estão mais asfixiadas, elas têm margem de manobra, e segundo, que no ambiente um pouco melhor, né, em termos de previsibilidade, você tem aceleração de crescimento. E aí os lucros que eu tanto critiquei agora há pouco podem começar a aparecer de maneira um pouco mais relevante. Então, é isso que a gente tem que começar a encontrar nesse momento. Aí combina isso que eu acabei de falar, do lado micro, com esse vento positivo do rotation e com essa mudança de regime, né? Então, eu digo que renda variável se tornou inevitável. É uma frase que a turma lá que trabalha junto comigo está cansada de ouvir, que toda hora eu falo a palavra inevitável, inevitável, fico gritando lá, brincando com a turma. Está aqui as duas meninas que trabalham junto com a gente lá, a Bruna e a Maju, que são da equipe da Rico. Toda hora eu fico falando, por quê? Por que ficou inevitável? Porque o errado agora é não ter. E por que errado agora é não ter? Porque a gente tem um destravamento de valor só por conta da queda de juros e um ambiente onde o lado micro faz jus ao investimento de um crescimento de earnings ali na frente. Agora, a parte estrutural, eu já disse, eu falei, olha, eu estou acima do muro. Aí, realmente, a gente mudar de patamar, de verdade, aquele que o teu cliente nunca mais vai esquecer de você, uma Randon lá atrás, por exemplo, custava 2 e foi para 22, 23. Esse a gente vai ter que, né, encarar alguns desafios por aí pela frente. Mas ainda assim, o preço, o desconto que tem, uma coisa é você comprar valor, e outra coisa é você comprar preço. O que eu vejo hoje é um destravamento de valor, portanto tem valor e tem preço. Portanto, é uma oportunidade. Renda variável se tornou inevitável. O errado para mim é não ter. Agora, vamos conversar com o nosso estômago para saber o quanto a gente aguenta de risco. Tem gente que aguenta bastante, tem gente que aguenta pouco.
né? E aí todo mundo tem que entender a sua parcela, mas de fato o destravamento de valor e o que faz as pessoas realmente mudarem de patamar usando renda variável está nesse universo. E aí tem preço e tem valor. Perfeito. E até você falou muito na questão das empresas desalavancadas, a questão dos juros, e é incrível como a queda dos juros melhora muito o resultado financeiro das empresas. E a melhora do resultado financeiro das empresas vai direto no lucro. E vai direto no lucro, vai no preço da ação, né? E consequentemente, dividendos e melhor valuation no futuro. E até vou trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante, principalmente para os assessores, né? Que é você conseguir fazer a sua análise, né? Essa ação tá cara, tá barata, né? Porque a gente sabe que o preço da ação, ele reflete ali fato relevante, uma recomendação de preço-alvo, compra, venda, e às vezes a gente tem momentos, balanços também, né? Momentos que, a ação da Gol subiu tanto com a reestruturação, a VEG caiu tanto. Teve o caso do Banco do Brasil, né, que a gente comentou aqui, caiu 20%, né? E aí a gente fica pensando, isso aí tá caro ou tá barato, né? E aí eu quero aproveitar aqui que eu tenho, né, três grandes fontes, analistas, tanto de técnico quanto variável. Como é que vocês, assim, indicam aqui pra gente qual que é a fatia, talvez, de análise técnica ou análise técnica ou fundamentalista que deve se fazer das ações? A gente pode, ou se escolhe um, ou se escolhe outro, né? É possível os dois departamentos de análise técnica e análise fundamentalista trabalharem juntos ou tem uma rixa aí entre essas duas áreas? Vou começar aqui, vou pro Guilherme ali na ponta. Boa, obrigado. Esse tópico é muito bom, né? Acho que é o hot topic aqui do momento e eu sou muito partidário daquela filosofia do adicionar o whey em vez do ou. Obviamente, tu não vai colocar um monte de informações no teu gráfico se tu esperar a validação de 30 variáveis, tu nunca vai fazer nada na tua vida. Porém, troquem, eu sempre falo isso na sala ao vivo lá da Analógica, troquem o ou pelo whey. Tu é grafista, botão direito do mouse, livro visual, coloca o book de ofertas ali na tua escala de preços, tu vai conseguir identificar regiões de absorção. Mas eu quero soltar agora uma frase de impacto que é a seguinte: no curto prazo o mercado é irracional, no longo prazo o mercado é racional. Só que a gente não pode esquecer que o longo prazo ele não existe, ele nada mais é do que uma sequência de pequenos curtos prazos. Então eu utilizo essa frase para falar o seguinte: a análise fundamentalista vai te dizer o que comprar, a análise técnica vai te dizer quando comprar. E aí eu aqui até aproveito para passar uma dica para os assessores, que é o seguinte: tá com o profit aberto, princípio da teoria de Dow, o volume ele confirma a tendência. Indicador de volume financeiro com uma média de 5, 10 dias no gráfico diário. Indicador OBV ponderado com uma média de 5, 9 períodos também é excelente para vocês terem um sinal. O OBV cruzou a média de 9 períodos dele, opa, tem volume, tem interesse entrando nessa empresa. Ela pode estar começando um movimento de alta. Será que agora é melhor comprar? Espera, apontou o primeiro sinal. Qual que é o próximo sinal? Médias móveis, os indicadores mais utilizados na história da análise gráfica e da estatística. Média de 7, média de 21, média de 50, média de 200. Ou a média de 9, Larry Williams substituindo a média de 7. Só uma sugestão: com essas 4 médias, vocês vão ter curtíssimo prazo, curto, intermediário e longo. 7, 21, 50 e 200. Se vocês deixarem no profit de vocês essas médias com espessuras diferentes e cores diferentes, vocês vão bater o olho no gráfico, em 2 segundos vocês vão poder falar para o cliente de vocês: no curtíssimo prazo o IBOV está descontado, no curto prazo o IBOV está negociando abaixo da média de 21, porém no médio prazo ele está negociando acima da média de 50. Então a tendência de curto prazo é de queda. Eu não vou procurar compras, eu vou procurar lançar put, eu vou procurar um put spread, eu vou procurar uma operação long short, onde eu fique vendido em ativos que estão abaixo da 7 e da 21, 50, média de 50 períodos. Como é que está o IBOV? Está totalmente lateral, a gente está num caixote entre 130 e 143 mil pontos, se eu não me engano. Tu não vai tomar uma posição longa ou vendida no IBOV pensando no longo prazo, porque ele está num caixote. E o IBOV, só para finalizar, ele está 13,5 acima da média de 200. Então vejam, essa minha fala aqui é somente com base nas 4 médias móveis. Apenas hoje de manhã, tá? Eu acordei 5h30 no hotel, dei uma atualizada ali no IBOV, coloquei essas 4 médias, e com isso tu já consegue montar o racional para conversar meia hora, 40 minutos com o cliente, falar que agora é o momento de comprar, agora é o momento de vender, e agora é o momento de esperar. Então eu deixo essa dica aí pra turma.
Agora, para o Alex, a mesma pergunta aí, análise técnica ou análise fundamentalista ou as duas ao mesmo tempo? É possível? Quando alguém descobrir, me fala, por favor. Não, brincadeira. Eu acho que a gente não precisa tratar como polícia e ladrão, por exemplo, tá? Acho que não dá pra gente tratar como vilã. Elas se completam, conversam muito mais do que a gente imagina. Eu acho que é um pouco do que o Rafi falou aqui. Valor é diferente de preço. E o que o Guilherme falou também. Quando a gente está olhando dados fundamentalistas, fluxo de caixa, balanço patrimonial, a gente está olhando um pouco mais para o lado de valor, o lado macro, para saber se aquela empresa é sólida, robusta, para suportar os períodos de drawdown. Quando a gente está olhando o preço, existe uma outra premissa que é o tal do preço desconta tudo, né? Então, todos os acontecimentos, tarifaço, isso vai estar descontado no preço. Então, acho que a relação do preço ali na análise técnica é muito o timing. Se é a hora de comprar, se é a hora de vender, é a hora de não fazer nada também. Então, a gente tem essa diferença. Tá, eu estou comprando uma ação agora pelo preço ou pelo valor? Se for pelo valor, não dá pra gente olhar que, amanhã se ela cair 2%, eu já vou fritar minha cabeça por causa disso. Então, a gente talvez esteja olhando um pouco mais no horizonte ali de médio e longo prazo. Então, depende se eu estou olhando de um papel que tem uma volatilidade mais alta. Aí a gente olha um pouquinho mais para o preço, porque no dia seguinte ela pode bater 10%. Então, a gente está querendo preço, volatilidade. A gente não quer saber se essa empresa é boa para daqui a 3 anos, se ela paga dividendos daqui a 6 meses. Porque eu estou querendo um trade de 5% amanhã. Então, é esse cenário. Eu acho que dá para casar muito bem as duas leituras. Se eu entender que a empresa ela é muito robusta, que ela já vem dando certo há muito tempo, eu posso casar a análise técnica com os números que eu já tenho fundamentalista para encontrar um melhor ponto de entrada nesse ativo. Tá? Não assim, a gente acaba completando as leituras e eu acho que o cliente só tende a ganhar quando a gente interpreta isso de maneira mais clara, transparente para ele. Boa, perfeito. A gente está encerrando o nosso tempo aqui. Eu vou passar essa mesma pergunta para o Rafi, mas só antes, vou falar para todos, a gente tem o nosso QR Code aqui, da nossa newsletter do InfoMoney. Então, convido a todos aí para acessar o QR Code e poder se inscrever na nossa newsletter. E para finalizar, então, aqui, em grande estilo, com o Rafi, né? Então, esse debate aí da análise técnica fundamentalista, qual que é a sua avaliação aí para a gente encerrar esse debate? Olha, bom, primeiro de tudo, para dizer que a minha carreira começou com análise técnica, e aí hoje eu estou num painel que tem 2 especialistas técnicos e eu estou indo mais para o lado fundamental, né? Então, olha só que transformação bacana. E eu devo tudo que eu tenho na minha vida e na minha carreira ao mercado financeiro por conta da análise técnica. Então, eu posso olhar e criticá-la imensamente porque profundamente eu fui estudar esse cara lá fora, aqui, enfim. Então, a gente fala muito, né? Puxa, fundamento é só, poxa, empresas é o setor que você vai comprar e a análise técnica é o que comprar, tal. E eu vejo poucas pessoas dizendo, tá, mas como? Porque acho que é unanimidade que dá para usar em conjunto e dá mesmo, tá? Isso é testado, isso é comprovado. Tem diversas casas de gestão lá fora que fazem isso. Eu aqui na minha outra casa, que eu fundei a Eleven, eu usava uma Fusion Analysis, que é exatamente a combinação das duas coisas. É um produto super de sucesso. Então, sim, mas vamos responder como, né? E aí, quando eu comecei a modelar isso, a primeira coisa que eu perguntei é assim, quando essas análises não se encontram? Porque vai muito quando você vai modelar alguma coisa, no teste de hipótese nula. Você primeiro tem que provar que você não está maluco, para depois você entender para onde você vai estudar. Então, quando elas não se encontram, tá? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, assim, se você quer olhar o longo prazo, meter um gráfico mensal num escala log e olhar o longo prazo e, sim, pega esse gráfico assim, me analisa essa companhia para os próximos 5 a 10 anos. Você não vai conseguir. Ponto. Mas é mensal. Você não consegue. Você pode tentar de tudo, você não consegue. E o lado inverso é você achar que uma temporada de resultado de uma companhia, você vai conseguir ter previsibilidade no que vai acontecer amanhã, daqui a 2 semanas ou 3 semanas. Porque você está estudando dados de companhias de crescimento que você está descontando um fluxo de caixa lá em 2055, trazendo a valor presente. Esquece, não é o 3 semanas você vai descobrir. Então, elas não se encontram. Então, quando você tira isso da tela, aí o jogo fica bom. Aí o jogo da modelagem fica legal. Então, como? Eu trabalho com relação de momento. Primeiro, tudo no mercado é momento.
Isso eu aprendi com a Marcinha, que a Márcia Barros está aqui na plateia. Foi minha primeira professora de análise técnica da vida, está aqui. Uma honra estar aqui na frente de você. Muito obrigado sempre, gratidão eterna. Primeiro, é momento. Mercado é momento. Momento é agitação. Vamos supor que explode uma bomba aqui agora. Vai todo mundo sair correndo. Você acelera momento. Está todo mundo calmo, você acelera momento. Momento no mercado é tudo. É a primeira coisa que ela conversa com ela mesma. Então, e aí você rebate sobre preço, tá? Então, a primeira coisa é momento. Esta aceleração, você tem diversas formas de medir. Depois de você capturar momento, você vai para uma outra coisa, que é parecido, mas não é na definição, que é volatilidade. Porque volatilidade é comportamento. Então, assim, está todo mundo muito calmo, está razoavelmente previsível que quando acabar a nossa apresentação, e eu já estourei o tempo aqui, acabar, vai todo mundo levantar, então vai dar uma agitada aqui, mas depois vai acalmar de novo. Isso é vol. Acelera e diminui, acelera e diminui. E aí, depois da combinação desses caras, você vai para valor, que é a terceira fase. Então, o meu modelo hoje, que eu uso, combinando essas duas coisas, ele começa com o momento para capturar a volatilidade. Aí eu tenho que comparar com o resto do mercado para depois vir os fundamentos. Quando essas três coisas se encontram, eu ranqueio elas. Vai de 0 a 5. Quanto mais zero estiver e eu achar que vai para 5 por conta de alguma dessas variáveis, eu compro. Quando esses caras estão lá no ranking 5 e eu acho que por alguma razão vai para 0, eu vendo. Então eu combino essas duas coisas. E aí, por diversas razões, eu tenho alguns indicadores que me ajudam a marcar timing, etc. Mas o ponto importante é que você tem que saber a real funcionalidade de cada ferramenta para o seu universo de análise. Para encerrar aqui, você tem um martelo. O martelo você pode pregar um prego na parede ou abrir uma lata de sardinha. Mas todo mundo vai preferir um martelinho, um preguinho bonitinho na parede lá, com quadro, do que um bando de sardinha esmagada, porque você abriu na base da pancada lá e você não vai... O martelo teve funcionalidade errada. E o que acontece muito no mercado hoje é que as pessoas misturam as ferramentas em contextos adversos ou diferentes daquilo que eles são propostos a ser feito. Então, sim, dá para combinar, deve ser feito. Isso para o nosso trabalho de assessoria é fundamental. Obviamente, você não precisa ser tão deep, porque você tem outras atividades, mas eu acho que quem faz isso tem um verdadeiro diferencial, porque você começa a capturar dentro de um ambiente de preço para onde vai o futuro caminho dos preços de uma ótica macro e fundamentalista. Boa, perfeito. Acho que aqui é um privilégio conversar com vocês, o Guilherme, o Rafi e o Alex aqui. Eu agradeço a participação e quero fazer uma propaganda aqui do nosso IM Trader, que dentro do universo da imprensa brasileira é o único praticamente que faz uma cobertura diária de análise técnica de mini índice, mini dólar, quais são as ações que estão sobrecompradas, sobrevendidas. Então, eu convido a todos a olhar lá no site do Infomoney, tem a área de trader, e a gente também traz análises. Vale está com preço bom ou ruim do ponto de vista da análise técnica, e também o Infomoney é uma referência há muitos anos também na própria análise fundamentalista. Então, depois de ouvir essas pessoas aqui, né, que trouxeram todo esse ponto de vista, eu quero também aqui, então, agradecer e desejar um bom expert a todos aí. Obrigado. Obrigado, turma. Obrigado, pessoal.